Bom, estamos aqui depois de um empate barra derrota do Santos. Embora o resultado, né, tenha saído de bom tamanho, dada a circunstância do jogo, o quanto o Santos mereceu perder esse jogo, eu considero um empate com sabor de derrota, porque é mais um jogo que o Santos precisa ganhar e a bola queima no pé de jogadores incapazes de jogar no Santos. Um repórter, que eu não sei exatamente quem foi, peço que, se vocês souberem, que comentem aqui embaixo, fez uma pergunta que eu achei muito boa na coletiva de ontem para o Vojvoda. Por que o Santos, quando teve 3 oportunidades de mudar completamente o rumo desse campeonato, jogando em casa, não conseguiu ganhar nenhum dos 3 jogos? Ele cita os jogos contra o Grêmio, o jogo contra o Vitória e agora contra o Fortaleza. Né? Contra o Grêmio, o Santos passaria o Grêmio na tabela se vencesse. Contra o Vitória, o Santos abriria muitos pontos da zona do rebaixamento e praticamente daria como esse papo de rebaixamento como algo, não que estaria salvo, mas o Santos passaria a olhar para outras perspectivas no campeonato. E o jogo do desespero, que foi contra o Fortaleza, que aí tava a água no bumbum de todo mundo e o Santos não foi capaz de ganhar a partida e quase perdeu, né? Ah, por que o Santos foi tão incapaz nesses 3 jogos? Ele faz a pergunta pro Vojvoda que dá uma resposta que não me convence. Mas o que me parece, e aí quando a gente vê o desempenho do Santos na Vila Belmiro, que é quando o Santos tem maior obrigação com o resultado e ele acaba se tornando mais protagonista da partida, tendo um pouco mais a bola no pé e o adversário colocando a responsabilidade para o Santos de fazer o resultado, o Santos não consegue. Isso é falta de qualidade, obviamente, desse elenco muito mal montado. Os principais culpados, eu elenquei aqui na live ontem, são todos do ponto de vista da diretoria, a começar pelo Marcelo Teixeira, que é o mandatário mor, e pelo filho dele, que é o real presidente do Santos no dia a dia. As minhas fontes me garantem que o Marcelo Teixeira não move uma palha sem pedir autorização do filho. Então, assim, é que a gente, quando elenca outras questões, a gente fala, porra, tem gente que é míope. No dia que eu falei que eu não gostei do desempenho da torcida, por exemplo, contra o Vitória, quiseram falar que eu estava falando que a torcida era a maior culpada pela situação do Santos. É só vocês pensarem um pouquinho mais de categoria, que eu tenho certeza que é a maioria, tá? Aliás, o torcedor achei que foi muito bem no jogo contra o Fortaleza ontem. Mas isso é outro papo. Bom, eu acho que o trabalho do Vojvoda é ruim até aqui. E é isso que eu vou defender nesse vídeo hoje. Não significa que eu quero a cabeça do Vojvoda e nem significa que eu não queira manter o Vojvoda para o ano que vem, mesmo se cair. Te pergunto, se o Santos cair pela segunda vez, você acha que o Marcelo Teixeira é capaz de conseguir um treinador melhor do que o Vojvoda para comandar o Santos na Série B? Então, não se trata sobre estar pedindo a cabeça, estar fazendo a caveira. Se trata sobre analisar o trabalho até aqui. O trabalho até aqui tem coisas positivas, mas tem muitas coisas, na minha opinião, muito negativas e que, colocadas na balança, para mim o trabalho é mais negativo do que positivo até aqui. O trabalho é frustrante até aqui para mim. É isso que eu vou falar, não antes de recomendar para vocês a Bet Nacional, que está patrocinando esse canal aqui agora, a Bet dos brasileiros, a patrocinadora aí do Vinícius Júnior, a Bet mais confiável do Brasil, patrocinadora do Galvão Bueno e tantos outros ícones, Renato Gaúcho, personagens importantes do futebol brasileiro. Se você for maior de 18 anos, se você for um cara que gosta de brincar e que você tem cabeça para fazer isso sem se viciar, só para tirar uma onda e tudo mais, tá recomendado demais a Bet Nacional. Caso você não seja esse perfil, não precisa brincar, não precisa apostar, tá tudo bem. Se você gosta, é a Bet Nacional que eu te recomendo demais. Aponta o seu celular para o QR Code que aparece aqui para você e se divirta no site da Bet Nacional, que é licenciado e muito seguro, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Por que o trabalho do Vojvoda, na minha opinião, é ruim até aqui? A gente tem que fazer essa análise sobre uma série de aspectos, né? A gente tem que fazer sobre o aspecto pontuação, o aspecto desempenho e o aspecto também o que a gente esperava, se está acontecendo aquilo que a gente esperava, se está melhor ou pior, o aspecto expectativa.
Então, sobre esses 3 aspectos, a gente precisa conversar. O primeiro me parece bem a favor do Vojvoda, que é a questão do desempenho. O Santos vem de uma partida tenebrosa contra o Fortaleza. O Santos fez uma partida contra o Ceará, que são os 2 times que o Vojvoda conhecia muito bem, né? Tenebrosa também. Os outros jogos do Santos não foram tenebrosos. O jogo do Santos contra o Botafogo é um bom jogo, que o Santos consegue um empate importantíssimo lá contra uma equipe melhor, jogando bem. O Santos tem bons desempenhos contra o Grêmio, por exemplo, que amassou o Grêmio e não conseguiu fazer o gol. O Santos teve bom desempenho contra Corinthians e São Paulo na Vila Belmiro, os clássicos. O Santos teve bom desempenho jogando contra o Bragantino fora de casa. Um desempenho ok jogando contra o Fluminense. Acho que os 3 jogos que realmente ficaram, o Santos ficou devendo muito, foi o jogo contra o Vitória, esse jogo contra o Fortaleza e o jogo contra o Ceará. Que eram equipes que, quando você olha na tabela, que o Santos poderia vencer. Equipes que têm elencos, inclusive, muito mais baratos do que o do Santos, e o Santos não conseguiu valer isso, até porque o elenco é muito inflacionado também pela falta de capacidade dessa diretoria em montar. Mas fato é que eu acho que o Santos tem um elenco não só mais caro que esses times, mas melhor do que esses times. E não conseguiu jogar bem essas 3 partidas. Então, do ponto de vista de desempenho, eu vejo que teve uma melhora na média, mas aí a gente tem que falar sobre os resultados. E os resultados, para mim, são mega frustrantes. É só fazer uma conta básica, assim. O Santos ganhou 2 jogos, os 2 clássicos, Corinthians e São Paulo. O Santos perdeu 2 jogos, do Ceará e perdeu do Vitória. E o Santos empatou 6 jogos na mão do Vojvoda. Esses 6 jogos que empatou, se o Santos tivesse ganhado 3 e perdido 3, o Santos tinha 9 pontos. Não 6. E tinha 3 vitórias a mais no campeonato. Teria se distanciado completamente da zona do rebaixamento. A gente estaria falando sobre outra coisa aqui. Então, do ponto de vista de resultado, é bem aquém daquilo que a gente esperava quando o Santos contrata o Vojvoda. Agora, a expectativa, né? Qual que era a expectativa? A expectativa era de uma melhora. Por que era de uma melhora? Todo mundo dizia que o principal problema do Santos na temporada era a falta de treinador. Eu sei que o trabalho do Vojvoda não é fácil, você pegar o time na metade de um campeonato brasileiro, sem ter oportunidade de contratar jogadores. Conversou-se ali sobre alguns nomes que vieram nessa janela atual, que foram aprovados por ele, como por exemplo os zagueiros, é aí que eu quero chegar também. Mas, assim, eu acho que a expectativa com relação ao que, quando se contrata um Vojvoda, você que tinha um Kleber Xavier e um Caixinha, é maior do que ele está entregando até aqui. Eu acho que até mesmo em desempenho, eu acho que se tinha uma expectativa que o Santos jogasse bem melhor na média do que está jogando até aqui. Mas é por isso que eu considero o trabalho ruim, porque eu acho que a nossa expectativa era um pouco acima, porque os resultados não são tão bons, são muitos empates. É por isso? Não. Quando a gente olha para esse prisma do resultado, do desempenho e até da expectativa, poderia ser um pouquinho melhor, um pouquinho pior, eu acho que está dentro da média. Mas eu acho que o trabalho é ruim pela falta de sensibilidade em determinadas escolhas. O jogo contra o Fortaleza ontem deixou muito claro o quão despreparado é esse time do Santos e algumas peças desse time do Santos para lidar com jogos com uma pressão muito grande. Ontem a bola queimou no pé de muito jogador. Ontem a bola queimou no pé. Vamos falar todos aqui. A bola queimou no pé do Adonis Frias, que fez o gol, mas queimou no pé dele. Ontem a bola queimou no pé do Luan Pérez. Esse eu vou tirar da conta, porque ele vinha jogando um campeonato muito bom e ontem fez um jogo abaixo. E acontece, tá? É normal. O Bruno Fux no Palmeiras vinha sendo muito elogiado. Fez um gol importantíssimo contra a LDU. A partida do Bruno Fux contra o Flamengo é horrorosa no Maracanã. Ele foi um dos principais culpados pela derrota do Palmeiras. E não é por isso que ele deixou de ser bom zagueiro. Não é por isso que ele deixou de fazer um bom ano. Né? Então, assim. Mas a bola queimou no pé do Luan Pérez. A bola queimou no pé do Escobar. A bola queimou no pé do Roleiser. A bola queimou no pé do Barreal. E a bola queimou no pé do Lautaro Dias. Isso para falar os titulares. Porque queimou no pé do Guilherme, que entrou. Queimou no pé do Tiquinho, que entrou. E gente, o que tá claro para mim é que com essa galera aí,
que tá aí, o Santos não vai conseguir se salvar. E há tempo do Vojvoda perceber quem são os jogadores que a bola está queimando no pé e tentar corrigir. Há tempo. A expectativa do Santos pontuar nesses 3 próximos jogos, principalmente, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, a expectativa até do torcedor do Santos é 0. A expectativa da imprensa é 0. Se o Santos fizer 3 derrotas para Palmeiras 2 vezes e para Flamengo uma vez, que são os finalistas da Libertadores, os elencos mais caros do Brasil, os melhores times do Brasil, não é nada de anormal. Então por que não aproveitar esses jogos e tentar criar casca em jogadores que, passada essa sequência, podem salvar o Santos no campeonato? O Santos não vai se salvar através dos pés do Guilherme, através dos pés do Tiquinho, através dos pés do Roleiser, que é uma grande decepção, através dos pés do Escobar, através dos pés do Adonis Frias, do Igor Vinícius. Não vai ser esses caras que vão salvar o Santos. Venhamos e convenhamos. Quem são os caras ontem que a bola não queimou no pé? Zé Rafael, Neymar quando entrou. O Vitor Hugo não queimou no pé, mas eu achei uma participação muito pragmática. O Robinho definitivamente a bola não queimou no pé. Poucos, né? O Souza não vinha queimando, é um cara que volta. O Ilharão não queimou no pé. Então, a partir dessa espinha dorsal aí do Santos, que eu acho que o Luan Pérez entra nessa conversa, tirando o jogo de ontem, mas essa espinha dorsal com Brazão, Luan Pérez, Souza, Zé Rafael, o Ilharão, Neymar e Robinho, esses caras precisam jogar. Essa espinha dorsal precisa estar em campo. Porque aí você já fica com maioria de jogadores que a bola não queima no pé. E eu vou te dizer mais. A leitura do Vojvoda nesse sentido tá muito estranha. Tá muito estranha. A insistência dele com certas peças tá muito estranha. A insistência dele com Tiquinho Soares é patológico, assim. A insistência dele, por exemplo, com o Lautaro Dias, muitas vezes, ele prefere, quando ele coloca um centroavante, ele prefere botar o Lautaro Dias de ponta esquerda do que colocar um ponta esquerda de ofício. É uma insistência mórbida com o Lautaro Dias. A insistência com o Vitor Hugo não é mau jogador, mas quando você tem um bom tempo, que era um dos melhores jogadores do Santos no campeonato antes do Vojvoda chegar, é muito estranha também. A insistência com Adonis Frias, que fez o gol e tal, um gol cagadíssimo, mas que não vem jogando bem. Você tem um Alexis Duarte, testa, tenta. Agora você perde um Luan Pérez, você vai ter que colocar o cara de novo. A falta também de tato para utilizar jogadores que vinham bem. Eu falei do Bom Tempo aqui, mas a sequência que o Basso vinha tendo como titular, o Basso, de novo, gente, eu gosto de frisar, o Basso é um zagueiro ruim, o Basso sequer deveria estar no Santos, porque senão parece que eu tô fazendo lobby pelo Basso. Nada disso. Nem contrataria o Basso. Mas aquela sequência de jogos foi a melhor sequência de jogos do Kleber Xavier no Santos, foi com o Basso jogando muita bola na defesa do Santos. Muita bola. Ele fez uma sequência incrível, até que ele se machuca. Quando ele se machuca, o time do Santos acaba defensivamente. E aí que o Kleber Xavier cai. Eu não sei não se o Kleber teria caído se o Basso não tivesse se machucado. Não tenho bola de cristal para saber. Mas ali eu acho que determinou muito. Tamanho era a segurança que o Basso estava dando. E o Vojvoda jamais usou o Basso. Jamais. Nem coloca o Basso no banco. E não é que ele não coloca o Basso no banco porque tem jogadores muito melhores. É para jogar esse Adonis Frias aí, que é um jogador que custou 4 milhões de dólares e é mais uma dessas compras absurdas que o Santos faz do campeonato. No ano. Gente, se juntar o Tiquinho Soares e o Adonis Frias, você bota mais um cadinho, ali já dá o que o Santos tá arrecadando da venda do Luca Meireles, que poderia estar resolvendo nossos problemas. Mas, de novo, o papo aqui é o Vojvoda e não a estratégia da diretoria em contratar e vender jogador. Embora isso revolte.
Algumas escolhas eu não consigo entender do Vojvoda. O desaparecimento do bom tempo do time. O Robinho, quando entra contra o Grêmio, melhora muito o time. O Santos empata aquele jogo numa característica muito parecida com o que foi o jogo contra o Fortaleza. Depois ele desaparece. O jogo seguinte ao jogo do Grêmio, se eu não me engano, é o jogo contra o Ceará, que ele sequer entra. Aí ele entra com pouquíssimos minutos contra o Vitória. Não dá tempo de resolver. E o Santos estava jogando muito mal aquele jogo. E aí ele já não aparece de novo contra o Botafogo fora de casa. Se eu não me engano, ele não entrou aquele dia. Aí de repente tem mais 45 minutos dele, ele vai bem. Quando que ele vai ter uma oportunidade? De novo, gente, eu gostaria de ver o Robinho sendo um pouquinho mais bem lapidado e preparado na base do Santos, antes desse desespero de subir ele agora e até queimar o menino. Mas diante do elenco que o Santos tem que pular etapas. É obrigatório. Não só do Robinho, mas como de outros meninos. A questão do centroavante do Santos é um grande problema. A insistência pelos mesmos nomes que não fazem gol. E assim, depois de 10 jogos, acho que esse é o principal diagnóstico do porquê o trabalho é ruim. Depois de 10 jogos do Vojvoda, que é um número bastante consistente e que ele teve muitas semanas livres para trabalhar, ele não tem um time na cabeça dele ainda. Ele não sabe qual que é o time titular. A gente não sabe quem que é o lateral direito titular, embora o Igor Vinícius tenha assumido a posição nos últimos jogos. A gente não sabe quem que é a dupla de zaga titular, embora Adonis Frias e Luan Pérez tenham largado na frente. A gente não sabe se ele vai voltar com o Souza ou com o Escobar para os próximos jogos, quem que é o lateral esquerdo titular definitivamente dele. A gente não sabe qual que é o meio campo do Santos, se é o Schmidt ou se é o Arão. A gente não sabe se o Santos joga com 3 homens por trás do meia, seja ele Roleiser ou Neymar. Aí você pode ter Bom Tempo, Vitor Hugo e Zé Rafael, ou Bom Tempo, ou Vitor Hugo, William Arana e Zé Rafael. Você não sabe qual é a configuração do meio de campo do time, quem são os 3 jogadores potencial titulares. Você não sabe agora, o Neymar voltou como meia, depois que o Roleiser saiu no jogo. Se o Neymar vai jogar, se ele vai colocar o Neymar para jogar como meia, ou se ele vai colocar o Neymar para jogar de atacante. A gente não sabe quem são os atacantes do Santos titulares. Não tem um time. O Santos está treinando há meses, já com o Vojvoda, muitas semanas livres, e ele não tem a menor ideia do time titular do Santos. Ele não conseguiu formar um time. Ele não conseguiu formar uma base. E ele na coletiva de ontem deixou isso muito claro, que é sentindo o momento de cada um, vendo quem está melhor para aquele jogo. Porque ele não conseguiu dar uma cara para o Santos. E essa cara não é necessariamente só tática. Eu sou contra o time, mesmo que se mantenha os 11 titulares, ficar atuando com a mesma tática o tempo todo, porque ele vai ser lido, os seus pontos fortes vão ser tolhidos e ele tende a fazer jogos piores contra adversários que estudam e perder jogos por consequência. Variações táticas são importantes, mas é preciso que até mesmo dentro de variação tática você repita os 11. Você tem uma consciência de quem são os 11 do Santos. A gente não sabe quem são os 11 do Santos. O Vojvoda não sabe quem são os 11 do Santos. Não sabe. Ele está perdido. Ele está perdido. O jogo de ontem me deixou muito claro que ele se perdeu completamente. Ele está perdido. E aí, de novo, por uma série de aspectos, falta de montagem de elenco, um clube novo, uma exigência que ele não estava acostumado quando treinava o Fortaleza e tudo mais. Coisas que vão minando a confiança dos jogadores e minando, inclusive, imagino que a confiança nos jogadores, no próprio treinador, porque conforme as coisas não vão acontecendo, os jogadores não vão cumprindo as determinações como tem que cumprir. Assim, o time do Santos hoje ninguém escala. Ninguém é capaz de escalar. Mesmo se tiver todo mundo disponível, ninguém sabe. Qual que é a posição do Roleiser com o Neymar? Ele vai ser titular ou reserva? Quem é o centroavante do Santos? É o Lautaro mesmo? Vai ser com ele até o final? Quem é o lateral esquerdo? Qual é a dupla de zaga? Quem é o meio-campo do Santos? Quem são os meio-campistas? E qual é a configuração de meio-campo do Santos? Ninguém sabe, cara.
E isso, assim, é muito preocupante para mim. O Santos não tem uma cara. Tem, eu acho que, aí 9 jogos para acabar o campeonato, porque o Santos tem um jogo a menos. E o Santos não tem uma cara depois de 10 jogos com o Vojvoda. Ele tá demorando para implementar, para dar uma cara pro time. E aí vai mudando, e o time não vai pegando casca, não vai pegando entrosamento e vai cada vez ficando mais nervoso. Mas o pior, a leitura dele de quem usar tem me incomodado bastante, como já falei de Bom Tempo, falei do Baço, e tem outras coisas também. Substituições, que eu acho que ele manda muito mal. A insistência pelo Tiquinho é patológica, já falei. E aí o cara vai pra coletiva e eu entendo a coletiva, ele sai em defesa do jogador. Ele não falou que o Tiquinho jogou bem, ele fala que acredita no Tiquinho. E eu acho importante que o técnico tenha falado isso, por mais que ele não acredite. Porque ele não pode perder o grupo, porque é a única coisa que resta nesse trabalho. Né? O trabalho é ruim, mas ele tem o grupo na mão. Ele não pode perder o grupo, eu entendo a fala dele. Mas o problema é que ele vem repetindo os erros. Colocamos o Tiquinho porque precisávamos de presença na área. Põe um cone então, põe um poste. Tira um cara da torcida jovem e põe lá pra ficar na área. Porque não vai fazer muita diferença com relação ao Tiquinho que a gente tá vendo. Ele não vai ganhar 1 milhão por mês, 1,5 milhão. Então assim, gente, é um trabalho pra mim decepcionante até aqui. Eu esperava mais. Mas, de novo, não se trata de pedir a cabeça, não se trata de colocar ele como o maior culpado. Ele tá longe de ser o maior culpado. Ele pegou uma batata quentíssima na mão, que ele tá dando conta de entender o contexto de tudo com o bonde andando, e não é fácil. Mas eu acho que o trabalho poderia ser melhor. Eu acho que ele comete alguns erros com insistência em determinados nomes, com falta de convicção, tanto taticamente como em termos de nomes para escalar. E por fim também, não dá minutagem a quem estava pedindo passagem, a quem ajudou o Santos a estar hoje fora da zona do rebaixamento. O Santos pode ser rebaixado, mas hoje o Santos não está sendo rebaixado. E os jogadores que colaboraram, tem alguns jogadores que colaboraram com essa pontuação, simplesmente não vê a cor do gramado mais. Assim, eu tô muito preocupado. Tô muito preocupado. Para mim, a chance de rebaixamento do Santos é enorme. Quando a gente olha para essa sequência, então, a chance é enorme. Enfim. O que vocês pensam? Vocês estão comigo nessa? Ou vocês discordam totalmente? Comentem aí, sejam sinceros. E a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.